E aquele monstro roubou tudo deles em menos de 10 minutos. Um homem da Geórgia descobre sua punição pelos assassinatos brutais de uma jovem mãe e de um pai. Pais que nunca viram esse ataque chegando. Ele se aconchegou com seus pais mortos. Eles estavam mortos em sua casa. Ele desceu as escadas e se arrastou pelos cômodos deles. Eu explico os detalhes devastadores dos assassinatos de Amber e Justin Hicks e o que vem a seguir para o assassino. Justin e Amber Hicks haviam acabado de se mudar para a Casa dos Sonhos em Acworth, Geórgia, logo após comemorarem o 2º aniversário do filho. Tudo parecia perfeito e tudo estava se encaixando, até 73 dias depois, quando a polícia encontrou Amber e Justin brutalmente assassinados. O filho deles, de 2 anos, estava vivo, ileso, mas sozinho e coberto de sangue dos pais, usando uma fralda suja. Acontece que o assassino morava bem ao lado. Matthew Lance, de 26 anos, agora vai passar o resto da vida atrás das grades pelo duplo assassinato sem sentido de 2021, que deixou um garotinho sem os pais. A juíza Sandra Brown condenou Matthew Lance a 2 prisões perpétuas consecutivas. Mas antes de fazer isso, ela reservou um momento para abordar a sensibilidade da decisão com a família. Quando você está tomando uma decisão, você não deixa seu lado humano do lado de fora. Você não deixa seu lado humano do lado de fora. Mas lembre-se de analisar os fatos, considerar a lei e aplicá-la. Mesmo que não seja o mais popular ou o que esperam de você. Nós servimos sem medo ou favorecimento. E ser servas do povo. E é isso que torna esse trabalho difícil, porque você tem que separar a emoção humana dos fatos e da lei que está diante de você. Mas eu jurei um juramento e jurei novamente cumprir as leis e a Constituição tanto da Geórgia quanto dos Estados Unidos. E eu me comprometi a servir com compaixão e a ser justa. Matthew Lance abriu mão de comparecer à sentença. Então, não estava no tribunal para ouvir a decisão ou encarar a família das vítimas. O pai de Justin foi o primeiro a se pronunciar no tribunal. Passei um tempo sozinho na floresta, no lago, no túmulo do meu filho. E eu simplesmente percebi que realmente não existem palavras adequadas o suficiente para expressar como isso me impactou pessoalmente. Meritíssimo, olhe para o tribunal. Muitas pessoas aqui os amavam. Esse é o tipo de pessoa que eles eram. Eles conquistaram isso sendo boas pessoas, bons cristãos. Então, alguns amigos dos Hicks tiveram a chance de falar. Essa violência tirou meu sentimento de segurança em casa, mas a maior perda é de Jacó. Jacob perdeu todo o meu mundo em uma única noite. Ele crescerá sem a mãe, que o adorava de todas as formas que uma criança merece. Ele nunca vai sentir os braços dela ao seu redor depois de um dia difícil. Nunca vai ouvir a voz dela torcendo por ele. Nunca vai receber o sussurro tranquilizador de que ela o amava mais do que tudo. E ele perdeu o pai, que era forte, gentil, dedicado e muito corajoso. Um pai que entrava em prédios em chamas para que outras famílias pudessem continuar inteiras. Ele vai perder lições, momentos, memórias e um amor que ninguém mais poderá replicar. Embora eu saiba que seus avós farão um trabalho fantástico, eles criaram Amber e Justin. Amber e Justin Hicks eram 2 verdadeiros anjos na Terra. Desculpa, né, clichê, mas era verdade. Vivendo aqui dia após dia, colocando apenas coisas boas nesse mundo louco. E aquele monstro tirou tudo deles em menos de 10 minutos. Tudo de nós e absolutamente tudo de Jacob em 10 minutos.
Hoje, porém, meritíssima, pedimos que a senhora o condene à pena máxima. Tranque-o e jogue a chave fora, assim talvez nunca mais vejamos o rosto dele. Obrigada. Uma das últimas pessoas a se pronunciar no tribunal foi a tia de Amber, que basicamente a criou depois que sua mãe faleceu de câncer. O mal invadiu a casa deles e tirou maldosamente as vidas de Justin e Amber. Ele, o monstro, fala sobre as luzes demoníacas em sua casa. Aquelas luzes não eram demoníacas, mas sim a árvore de Natal deles. Só ele e seu coração negro eram demoníacos na casa deles. A mãe da Amber estava doente. Ela não teve escolha ao deixar Amber para crescer sem ela, mas esse monstro angelical fez a escolha de invadir a casa deles e tirar as vidas de Amber e Justin, deixando Jacob para crescer sem sua mãe ou seu pai. Aquela noite mudou nossas vidas para sempre. Pela primeira vez, durmo com uma arma sob o travesseiro. Às vezes, quando eu acordo à noite e não consigo identificar o que me acordou, eu simplesmente alcanço debaixo do travesseiro e toco na minha arma e então rezo para nunca precisar usá-la para machucar alguém. Justin e Amber jamais serão esquecidos. Justice. Amber só conheceu a mãe dela através das nossas memórias e fotos. Jacob só vai conhecer a mamãe dele. A sentença encerrou 3 dias de depoimentos intensos e emocionais, nos quais os promotores descreveram como Matthew Lance invadiu a casa dos Hicks, atirou no casal e deixou a criança deles traumatizada. O caminho até o julgamento foi longo. Inicialmente, Lance foi considerado incapaz de ser julgado, mas isso mudou depois que uma psicóloga forense testemunhou que ele sofria de esquizofrenia, levando a juíza a reverter sua decisão. O julgamento dele ocorreu no 4º aniversário do crime, e os promotores apresentaram um caso sólido e convincente baseado em evidências digitais e uma linha do tempo forense meticulosa, mesmo sem nenhuma evidência física ligando-o à cena. Entre as principais provas estava uma filmagem de vigilância. Vamos continuar reproduzindo isso e voltaremos em alguns minutos. Pausando o vídeo em 21 e 11 segundos. Esse é um dos SUVs que vimos anteriormente passando pela 5064 Verbena. De qual veículo é essa captura de tela? Esta é a visão do Lance. Todas as 10 imagens que estão nesta pasta, todas são do veículo Lance? Sim. Certo. E então aqui, de qual ângulo de câmera estamos olhando? Esta é a câmera da entrada da Verdina 5064, cobrindo o julgamento desta residência. Isso ocorre inicialmente no quintal dos fundos. Aqui está representado. Enquanto este vídeo é reproduzido, nós realmente veremos... Algum objeto passa entre a fonte de luz, os holofotes, perto o suficiente para criar uma sombra, brevemente, muito brevemente, nesta área e através do espectro dessa luz. Neste momento, há alguém no quintal, se movendo. Então eles vão se aproximar da fonte de luz, criando alguma sombra, e depois vão sair da fonte de luz nesta área e ir em direção ao lado da casa, o lado da garagem da casa, onde há uma varanda ou uma porta. Vamos continuar. Ali a sombra acabou de acontecer, aproximando-se da fonte de luz, causando uma sombra, e agora indo em direção Ao lado da casa. O sensor do quintal vai desligar
O sensor da porta lateral e o de um iluminador vão ligar. As luzes foram acesas e já vemos algum movimento aqui. Na linha dos arbustos. Agora vamos ver alguém. Uma pessoa se movendo pela grama até a estrada e subindo da casa em direção aos 600. Outro vídeo de valor probatório foi a entrevista de Lance com a polícia, onde ele compartilha abertamente como sua mãe achava que ele estava envolvido no crime, mas ele não estava. Ele explica que, na verdade, estava voltando para a casa de Atenas. Bem, eu acho que sim. Bem, você sabe. E eu fiquei tipo, ela estava aqui. Ok. E o que aconteceu depois? Ela então disse. Ela teve que vir me contar que 2 pessoas foram assassinadas na casa que fica atrás da nossa. Ela estava vindo me perguntar, você estava envolvido? Eu disse, sabe, eu já estava a caminho de qualquer jeito. Sabe, eu não ouvi nada disso. E eu acho que já tinha saído antes de qualquer coisa acontecer, porque eu precisava ir. Voltei para Atenas porque estava cansado demais para ir para casa. E precisava voltar para as aulas. Então foi isso que eu estava fazendo na noite anterior. Matthew Lance negou qualquer envolvimento no homicídio, mas admitiu que percebeu uma luz que chamou sua atenção vindo da casa. Eu realmente olhei para a luz da casa das pessoas. E você pode ver essa luz? Sim, ela me perguntou, você olhou para casa? Você ouviu alguma coisa? Sim, olhei e vi 1 ou 2 luzes acesas, saí e fui fumar. Tentei ir até a porta dos fundos de casa, mas estava trancada. Lance disse à polícia que achava aquelas luzes demoníacas. Agora, embora isso pareça improvável, é relevante, porque mais tarde na entrevista, Matthew Lance faz referência ao seu falecido irmão Austin, que tem um histórico criminal e um passado problemático. Meses antes dos assassinatos, Austin invadiu a mesma casa, mas os Hicks ainda não eram os donos. Austin alegou que os vizinhos o provocavam. Austin Lance foi o suspeito de um ataque fora do Pentágono, em Washington, Distrito de Colômbia, em agosto de 2021, onde matou um policial da agência. Austin se suicidou com a arma de serviço do policial. Quando os detetives conversaram com os pais de Lance, eles confirmaram que a morte de Austin o afetou mentalmente. Nós sabíamos que havia algo errado com a cabeça dele que precisávamos descobrir. Pensávamos que fazíamos o certo. Matthew não estava bem. Íamos trazê-lo de volta para casa, ficar mais perto dele, mas ele não queria isso. Ele dizia, eu estou bem. Então, ele tem alguns problemas. Afinal de contas, ele saiu e comprou uma arma em outubro? Sim, ele só contou pra gente ontem. Quando fomos vê-lo, havia uma arma no carro. Onde você conseguiu isso dele? Comprei na loja de armas do Evans. Estando de tiro. Tanto faz, é difícil lembrar. Eu disse, você não pode ficar com isso. Ele respondeu, pai, é minha propriedade, é minha. Ele é desafiador. Ele não gosta de leis. Ele precisa se proteger. Teme que alguém tente pegá-lo. Foi isso que ele disse. E nós perguntamos por que você acha que precisa de algo para se proteger, mas todo mundo deveria ter algo para se proteger. Os pais de Lance
revelaram que seu filho havia sido diagnosticado com um transtorno bipolar e esquizofrenia, e disseram que ele estava consultando um psiquiatra desde a morte do irmão. O motivo não foi divulgado no julgamento, mas os crimes coincidem com os problemas do irmão com a lei. Então, tire suas próprias conclusões. Veja só, a defesa de Lance foi que ele tinha sido incriminado pelo governo, que ele era basicamente um bode expiatório. Matthew acredita que ele foi incriminado, seja pelo FBI, CIA ou alguma agência do governo. Acho que vocês vão ouvir algumas informações sobre isso durante o depoimento. Vamos ter a oportunidade de ouvir e avaliar isso. Acreditamos, com certeza e confiança, que depois que o tribunal ouvir todas as provas do caso, será possível fazer um julgamento esclarecido e justo sobre como lidar com Matthew. Teremos a oportunidade de voltar ao tribunal e discutir se o caso do Estado foi comprovado ou não. A defesa não trouxe testemunhas. Então, antes dos argumentos finais, o juiz Brown perguntou a Matthew Lance se ele pretendia depor. Senhor Lance, por favor, levante a mão direita. Jura que o depoimento dado aqui será a verdade, toda a verdade e nada além da verdade, assim Deus o ajude? Sem comentários. Certo, pode abaixar a mão direita para mim. Senhor Lance, o senhor sabe que pode testemunhar e que ninguém pode impedi-lo caso queira? Sem comentários. O senhor entende que ninguém pode obrigá-lo ou forçá-lo a testemunhar? Ou seja, o senhor entende que tem o direito de não testemunhar se não quiser? Sem comentários. Você entende que é você, e não seu advogado, quem deve decidir pessoalmente se vai testemunhar ou não? Sem comentários. Você entende que, se não testemunhar, então, a seu pedido, o tribunal não usará sua decisão contra você? Sem comentários. Você entende que, se escolher testemunhar, será interrogada por sua advogada e contra-interrogada pela promotora adjunta? Sem comentários. Você pessoalmente quer testemunhar ou não? Não, sem comentários. No fim, o juiz Brown declarou Lance culpado por todas as acusações, incluindo 2 de homicídio doloso e uma de crueldade contra a criança. Mas espere, tem mais. Há outro detalhe marcante sobre este caso que eu ainda não mencionei. Lance foi preso 2 dias após os assassinatos, mas só porque cometeu outro crime. Ele estava supostamente envolvido em uma tentativa de roubo em Fulton County. De acordo com as autoridades, Lance atacou um dos policiais que responderam à ocorrência, esfaqueando-o repetidamente nas costas e no pescoço. Os policiais reagiram disparando em Matthew Lance, ferindo-o 2 vezes. Ele sobreviveu, mas isso o conectou aos assassinatos de Amber e Justin Hicks. A polícia de Sandy Springs atualizou no Twitter que o policial recebeu alta e se recupera bem em casa com a família. Lance responderá separadamente por 38 acusações desse incidente. No início do mês, os advogados dele foram ao tribunal para uma conferência de status do caso. Lance não compareceu. Até lá, Lance ficará sob custódia na instalação de detenção para adultos do condado de Cobb. Este foi o Crime Fix. Sou Angenette Levy. Obrigada pela companhia e até a próxima.